intragáveis, pessoas de difícil trato, pessoas arrogantes, pessoas que nem a própria família não sabia como tratar, como suportar, mas entraram por aquelas portas e foram alcançados por uma mensagem extraída desta Bíblia. Elas perceberam o amor de Deus, abriram o coração e estão transformadas. Os seus amigos e parentes não sabem como isto aconteceu, mas só podem dizer: você não é mais a mesma pessoa. E nós sabemos como é que isso acontece. É o Espírito Santo que entra na vida da pessoa e começa a transformar, fazendo com que a Bíblia passe a limpar completamente toda sujeira, todo mau hábito, todo comportamento nocivo, todo caráter tortuoso. A Bíblia vai corrigindo. E mais uma vez, hoje nós vamos pregar a palavra, fazendo menção daquilo que Deus tem nos ensinado. E, em específico, hoje eu quero pregar repetindo uma pregação que já foi feita e que foi deixada aqui na Bíblia registrada. Antes, porém, quero registrar o pedido do maestro Ribeiro. Não sei por onde é que ele está, deu uma saidinha. Porque a esposa, irmã Elisete e sua filha estão aqui. Esta semana foi uma semana de muita batalha para eles, para toda a equipe da Escola de Música Equinócio, pois eles realizaram o 5º Festival Internacional de Música do Amapá. Nós recebemos aqui no nosso estado professores, tanto nacionais quanto internacionais, e ontem à noite nós estivemos ali no Centro Cultural Franco-Amapaense para prestigiar o encerramento deste festival, e foi algo muito, muito bom. Quem aprecia cultura, quem gosta de música, em especial de música por meio de instrumentos, ontem se deliciou, ficou maravilhado. E ganha a igreja, porque uma grande parte dos alunos que estavam ali recebendo instruções, corrigindo. Momentos como esse é para os músicos corrigirem vícios, para corrigir a prática musical, a incrementar na sua prática novos conhecimentos. E a nossa igreja, como tem sido uma apoiadora, uma incentivadora do trabalho musical, das orquestras, e dentre os quais eu dou destaque aos adolescentes. A maioria dos adolescentes hoje aqui do Templo Sede estão tocando na nossa orquestra, e nós estamos felizes porque já crianças estão iniciando. E na semana anterior, eu acho que foi o fechamento do ano da Escola Equinócio, tivemos uma apresentação aqui no 3º piso da igreja, no auditório Otto Alencar, e nós pudemos nos alegrar porque nós já temos aí uma geração de crianças que estão recebendo instrução, que já estão pegando nos instrumentos e dentro em breve estarão fazendo parte dessa orquestra, louvando ao Senhor também. Queridos, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Eu disse que esta mensagem é uma mensagem que já foi pregada. E, de fato, é uma mensagem que foi pregada por um profeta chamado João Batista. E eu quero repetir as palavras que Lucas registrou do sermão de João Batista, ou dos sermões de João Batista,
nas margens do Rio Jordão, lá em Israel. E eu tenho a desconfiança que se João Batista ele revivesse em nossos dias, é muito provável que a sua mensagem ainda continuasse necessária. Mas eu vou deixar que vocês mesmos verifiquem, examinando o que aqui está escrito, se esta mensagem ainda é atual. Lucas capítulo 3, versículo 1, diz-nos assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Assim como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas, pois que todo o vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão aplanados, e todos os seres viventes contemplarão a salvação que Deus oferece. Em outras traduções diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. No início da era cristã, Jesus ainda não havia iniciado o seu ministério. O Espírito Santo chama aquele que ele havia enviado. Nós já lemos sobre o nascimento de João Batista, como a mensagem do anjo do Senhor surpreendeu os seus pais, pois já idosos, ainda sem filhos, não criam mais que eles pudessem ter este presente do Senhor de ter um filho em sua casa. Quando chegou o tempo, Deus agora se revela para João Batista e o convida e o convoca para que ele comece a anunciar a mensagem que o Espírito Santo havia colocado em seu coração. Lucas registra que esse momento se deu dentro de um contexto nacional, regional, e ele procura, como um excelente escritor e um dedicado historiador, a encaixar esse período na história, fazer com que nós, leitores, saibamos em que momento isso está acontecendo. E ele registra algumas autoridades, alguns líderes, alguns governantes que estão exercendo a governança, a liderança de nações, de províncias, estão exercendo o ministério sacerdotal. Esse registro de Lucas é para nós, primeiro, sabermos em que momento isso está acontecendo. Mas o Espírito Santo me fez entender outra coisa, algo além deste simples registro histórico. O melhor momento para nós começarmos a fazer a vontade de Deus é o dia de hoje. João Batista começou o seu ministério encaixado no período em que estas pessoas, Tibério César,
Herodes Antipas, Herodes Filipe estavam governando. Nenhum destes homens era favorável à pregação do Evangelho. Nenhum destes homens facilitou para que João Batista anunciasse o Evangelho. Nenhum destes homens patrocinou o ministério de João Batista. Se fôssemos perguntar qual a relevância do registro de Lucas para dando ênfase a estes nomes aqui para o ministério de João Batista, a nossa conclusão é nada. Estes homens não apoiaram em nada João Batista, pelo contrário, mais à frente nós vamos descobrir que um destes governantes vai prender João por causa da sua mensagem. No entanto, João, ele ousadamente, movido pelo Espírito Santo, prega o Evangelho e a palavra de Deus está sendo cumprida. Eu louvo a Deus por todas as pessoas a quem Deus tem levantado nesta geração. E eu fico feliz por ver um grupo de adolescentes subir a este púlpito e dizer: a igreja está viva. A perseguição não pôde parar a igreja. A queima das Bíblias em praça pública não pôde parar a igreja. As prisões dos líderes cristãos não parou a igreja. O holocausto não parou a igreja. A morte de cristãos nas arenas romanas não parou a igreja. O secularismo moderno não parou a igreja. O hedonismo, o pós-modernismo não parou a igreja. A igreja continua avançando e o Espírito Santo continua na liderança da igreja. E agora gerando essa mesma paixão no coração dos nossos filhos. Isso é uma alegria muito grande. É um prazer muito grande. A mensagem de hoje, eu diria, mudança de vida de um jeito possível. Nós estamos nos aproximando do final do ano. É um momento em que a gente aproveita para refletir como foi o nosso ano, o que a gente fez que não foi tão eficiente, não foi tão eficaz. É um momento para a gente fazer uma leitura dos nossos relatórios, dos nossos negócios, mas também é um momento para a gente refletir sobre os relatórios da nossa vida, os nossos resultados da nossa família, os resultados do nosso ministério, o resultado das respostas que nós estamos dando para Deus, o saldo da nossa conduta, das nossas conquistas. É um momento para a gente refletir. É um momento que muitas pessoas costumam fazer promessas para seus cônjuges. Ano que vem eu vou mudar. Ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia já de 1º de janeiro. Ano que vem vai ser diferente. Ano que vem eu vou acordar mais cedo. Ano que vem eu vou para a academia. Ano que vem eu vou fazer dieta. Ano que vem eu vou participar mais da vida dos meus filhos. Eu vou para a reunião da escola. Ano que vem eu vou consertar essa goteira que tem aqui no meio da sala. Ano que vem eu vou trocar a torneira da pia que está vazando e tem uma liga lá que está emendando. Ano que vem eu levo você para passear. Ano que vem, e ano que vem, e ano que vem, e ano que vem, e essas mudanças estão até hoje por acontecer. Muita boa vontade, muita promessa falsa, muita historinha, muita conversa e pouca ação. Você mesmo se desencanta com as promessas que faz. Em algumas das conversas, quando você vê que tem que agora dizer para a pessoa que está reclamando da sua atitude que você vai mudar,
aí vem aquela nó na garganta, como se um caroço de cupuaçu estivesse voltando agora do seu esôfago. E você diz: eu sei que tu não acredita mais na minha promessa, mas eu vou mudar. E você veio no dia certo, no dia em que Deus colocou no meu coração pregar uma palavra que vai mudar a tua vida. Porque a partir de hoje, você não poderá mais dar desculpas. A partir de hoje, o Espírito Santo te capacita para realizar as mudanças que você precisa na sua vida. E você vai aprender hoje como isto vai acontecer. Em primeiro lugar, não espere um outro melhor tempo além do dia de hoje. A condição perfeita não depende de governos nem de líderes. Talvez o seu governante, o próximo presidente que vai assumir em 1º de janeiro ou em alguma data ali próxima, não foi aquele que você votou. Ou talvez aquele que vai assumir foi aquele que votou. E se você me perguntar, o que isso vai me ajudar? Eu repito para você com toda segurança: nada. Se a mudança que você precisa fazer na sua vida não for uma escolha sua, nem o presidente desta nação, nem o governador deste estado, nem deputados federais ou estaduais ou vereadores vão contribuir de alguma forma. Nada poderá você utilizar para embasar as mudanças. As mudanças começam a partir de uma decisão que você toma. Mas João Batista lidava com pessoas. E a geração de João Batista, muito provavelmente, expressava, comportava-se da mesma forma que a nossa geração. Apesar do que alguns pregadores dizem, a geração de hoje é uma geração assim, assim, assado. Alguns pregadores dizem, a igreja de hoje é uma igreja muito diferente, é uma igreja de gente incrédula. Lá no tempo de Jesus também tinha incrédulo. A igreja de hoje tem muita gente que não lê a Bíblia. No tempo de Jesus também tinha gente que não lia a Bíblia. A igreja de hoje não ora. Nem os discípulos de Jesus oravam. Ou seja, eu descubro pela Bíblia que o tempo de hoje é igual ao de muitos outros tempos. Por isso que a Bíblia é tão atual. O pastor Gedielson falou que a Bíblia é mais atual do que os telejornais. Eu me lembro que há alguns anos nós acordamos com os jornalistas tentando ainda se atualizar um acidente de uma aeronave aqui próximo do coração, onde faleceu uma autoridade, um deputado estadual. Assustou a todos. Creio que a maioria daqui lembra desse dia. Os jornais procuravam em última hora atualizar as notícias. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo, mas ainda não tinham conhecimento. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai aparecer amanhã. Porque o nosso Deus, Ele diz, quem é aquele que anuncia as coisas que ainda hão de acontecer? O nosso Deus é aquele que diz, quem me deu conselhos para que eu lhe reverencie? O nosso Deus é o Deus que anuncia que a tua vida vai ser diferente se você crer. Mas João Batista, lidando com pessoas como eu, como você, ele prega àquela geração o que está no versículo 3: arrependam-se, arrependam-se. E sejam batizados para perdão dos vossos pecados.
arrependimento. Essa é uma palavra que vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de propósito, mudança do coração. É um processo que envolve algumas etapas que João Batista deixou registrado. A primeira etapa está no versículo 8: abandone as desculpas. Todos nós temos desculpas, que a gente se justifica diante das pessoas, principalmente quando a esposa abre aquele olho para a gente e diz: eu preciso conversar com você, e aquele frio na espinha toma conta. Quando a filha ou o filho chega com o pai e a mãe e diz: pai, eu preciso conversar com você. E aí você diz: tá bom, meu filho, daqui a pouco. E ele pega no nosso braço e diz: não, tem que ser agora. Primeira etapa que você precisa aprender para experimentar uma mudança real e possível na sua vida: abandone as desculpas. Assuma que faltou alguma coisa. Assuma que você deixou de priorizar, de focar energia suficiente para realizar esta mudança. Segundo, adote mudanças, pequenas mudanças de comportamento que demonstre a sua nova disposição de seguir em direção diferente. Eu aprendi um dia fazendo um voo com o meu concunhado Emerson. Ele é piloto, missionário, e eu tive pela primeira vez a experiência de estar ali na cabine de comando e ver que para os pilotos é diferente. O nosso Google Maps, ele aponta uma estrada e uma seta onde a gente vai seguindo, e tem lá na frente, ele mostra para onde a gente tem que dobrar, para a direita e para a esquerda. No avião não é assim. Tem um quadrado, um retângulo na posição vertical e uma linha bem no meio. O avião, ele tem que estar seguindo, obedecendo aquela linha do meio. E ele me disse uma coisa que ficou gravada na minha memória: um pequeno desvio desta linha de referência, e daqui a 1 hora de voo, você estará a muitos quilômetros, a muitas milhas de diferença de onde você deveria estar. Todo piloto, quando ele sai do aeroporto, ele informa para a torre qual é o seu destino, e esse destino é definido em termos de longitude e de latitude. Ele informa qual vai ser a rota. Essa rota é como se fosse a estrada que ele vai seguir. E a torre se comunica com outra torre para informar que uma aeronave está seguindo na rota tal e vai previsão de chegar no horário tal, e o destino dela é tal. Alguns anos atrás, uma aeronave saiu de Brasília rumo a Marabá e nunca chegou em Marabá, porque um erro de uma casa decimal no número que deveria ser informado lá para o aparelho do piloto automático fez com que a aeronave ela fosse no sentido oposto. Depois de findo todo o combustível, aquela aeronave caiu no estado de Goiás. Uma pequena mudança hoje pode significar uma extraordinária mudança daqui a 5 anos. Mas você pode imaginar isso pelo lado negativo. Um pequeno desvio de conduta hoje
vai significar muito sacrifício, vai significar muita dor, vai significar muito tormento para você e a sua família amanhã. Mas eu quero que você olhe pelo lado positivo, regado pela fé e pela esperança gerada pelo Espírito Santo. Você não precisa sair daqui hoje realizando uma grande mudança na sua vida, que dependerá uma grande energia de você. Não, uma pequena mudança hoje vai alimentar a tua fé, vai alimentar a tua mente, que vai te estimular para que amanhã você faça mais uma grande mudança, e depois de amanhã mais uma pequenina mudança, de pequenas em pequenas mudanças. Daqui a 5 anos ninguém mais vai conhecer quem é você, porque você já será uma nova pessoa. Mas é preciso acreditar que a mudança começa hoje, um dia de cada vez. Hoje pela manhã eu falei com um adolescente, e eu perguntei, bati no ombro dele: e aí, como é que você vai? Firme e forte? Ele disse: não tão firme, não tão forte, mas vencendo. E eu disse: um dia de cada vez, não é? Ele disse: sim, um dia de cada vez. Está no caminho certo. Está no caminho certo. Um dia de cada vez. Uma pequena mudança hoje, talvez insignificante para muita gente, mas significativa para você. Você sabe que você deu um passo, você sabe que você mudou a sua mente, você sabe que mudou o seu coração. Já está sendo processado no teu coração um resultado diferente. E o que essas mudanças que o Espírito Santo faz na nossa vida produzem de resultados exteriores? João Batista enfrenta algumas perguntas. Algumas pessoas perguntam para ele: e o que eu devo fazer? Agora que eu já me arrependi, agora que eu me uni, eu aceitei o teu evangelho, profeta João Batista. E ele diz: seja generoso. Aquele que tem 2 túnicas, dê uma, reparta uma com aquele que não tem. Aquele que tem alimentos, faça o mesmo. É por isso que nós estamos aqui. Acreditamos que nem todas as pessoas estão em condições de repartir. Pastor Gedielson, apesar de funcionário público, homem sábio, instruído, mas testemunhou que passou por um tempo de dificuldade. Assim como ele, quase todos nós já passamos por momentos assim. Há momentos em que a gente não tem 2 túnicas, há momentos que a gente não tem 2 quilos de arroz, mas a penúria cessa, a escassez cessa, a prova passa, o deserto se encerra, e aí vem a bênção de Deus sobre a nossa vida. A provisão de Deus chega, a promessa se cumpre, a resposta da oração chega, o milagre acontece. E agora a gente olha para aquela despensa que antes estava vazia e agora tem. A gente olha para aquela vasilha de farinha que antes estava vazia e agora tem. A gente olha para a geladeira que antes estava vazia e agora está cheia, tem frango, tem carne, tem peixe. A gente olha para aquele guarda-roupa que antes a gente estava de segunda a terça, de segunda a sexta, bate, vira e veste, bate, vira e veste. Mas agora não. Agora você já foi na Benoliel, na Rio Jeans, não sei o que modas, e você já pegou o seu salário e trocou os vestidos, trocou as saias, trocou as calças. Deus está te abençoando. Então seja generoso. Tratamento justo. Algumas pessoas chegaram com ele, cobradores de impostos, e disseram para ele: João Batista, o que a gente deve fazer? E João Batista poderia ter dito: vocês, cobradores de impostos, não tem nada para vocês no reino de Deus. Vocês são odiados. Vocês
cobram impostos da gente, nós, seus irmãos. Mas João Batista diz: não vá, não, no reino de Deus tem espaço para todos, tem espaço para todos. Agora, se você aceitou o Evangelho, não cobre além daquilo que é devido. Faça o seu trabalho correto. Não facilite para ninguém, mas também não dificulte. Seja correto, seja justo. Terceiro, afaste-se da corrupção. Alguns soldados também creram na pregação de João Batista. Olha que coisa maravilhosa. João Batista estava alcançando várias camadas sociais, várias pessoas de diferentes setores da sociedade judaica. Fariseus, cobradores de impostos, até soldados romanos estavam agora vendo o seu coração impactado pela palavra do Evangelho. E eles perguntam: o que nós devemos fazer a partir de agora, profeta? E o profeta João Batista diz: não extorcam ninguém, a ninguém queirás extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Se João Batista estivesse vivo, será que ele repetiria essas mesmas palavras? Ainda hoje, essas palavras precisam ser ouvidas por pessoas que estão extorquindo outros cidadãos, inventando histórias, criando denúncias falsas. Para quê? Para conseguir subornos. Mas o nosso Deus está salvando estes homens, eu creio nisto. E estes homens estão agora sendo confrontados pela palavra, eu creio nisto. E esta palavra está transformando o coração destes homens, para fazer com que eles façam o trabalho deles como precisa ser feito, e sejam homens dignos, homens notáveis. Mas de vez em quando, alguém vai olhar para você, já depois de ter experimentado algumas mudanças significativas na tua vida, e vai dizer: uau, você é o cara, vamos te canonizar. Ah, meu Deus do céu, você é um crente, superpotência, superpoderoso, vamos te inscrever na Liga da Justiça. Você merece uma capa especial, porque você é um crente suprassumo. Teve João Batista e disse: João Batista, você tem a cara do Messias, homem. E aí João Batista nos ensina: nunca esqueça quem é você. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Nunca esqueça que foi Ele quem te capacitou a fazer as mudanças que você fez na sua vida. Nunca esqueça que todo privilégio, toda graça você recebeu dEle. Não esqueça que Ele te capacitou para fazer muitas coisas. Você precisa reconhecer as suas habilidades, fazer com dedicação, fazer com afinco, fazer com todo zelo. Mas não esqueça, toda honra e toda glória é para Ele. E João sabia disso. Ele disse: vai chegar um, e não vai demorar muito. Eu vos batizo com água para demonstrar arrependimento, mas Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. E mais à frente ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Saber quem você é e saber quem você não é. Sem Jesus, você e eu não somos nada.
Sem Jesus você pode repetir a oração do publicano, bater no peito e dizer: pecador, volto a estaca zero, vou perder tudo que eu conquistei, porque é Jesus que sustenta as tuas vitórias. É Jesus que não te deixa desistir no meio do caminho. Porque neste processo de mudança, você vai pensar em desistir muitas vezes. Neste processo de mudança, você vai olhar para o teu cônjuge algumas vezes e não vai ter estímulos nele ou nela. Você vai olhar para as pessoas à sua volta e não vai ter o apoio delas. Pelo contrário, vai chegar dias de que você vai, com lágrimas nos olhos, deitar e dizer: o que é que eu estou fazendo? Parece que não muda nada. Eu estou me esforçando para ser uma mulher diferente, eu estou me esforçando para ser um marido diferente, mas olha como ele me trata, olha como ela me trata. Não está valendo a pena o que eu estou fazendo. Eu vou parar o que eu estou fazendo, orar só. Eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, e olha só o que eu recebo em troca, o que eu recebo de troco, o que eu recebo por eu estar me dedicando. É nessa hora que vem Jesus ao seu lado e diz: filho, filha, esta mudança não é necessariamente por ele, é por você, é por mim. Eu sei que tu estás fraco, decepcionada, sem força, frustrado, mas toma minha mão, vamos seguir juntos. Não desista, não pare, não olhe nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só para mim, olha para frente. É nessas horas que eu não vejo Jesus pegando a nossa mão do lado. Nessas horas eu vejo Jesus pegando na nossa mão, igual como eu pegava a mão da Ana e do Alec quando eles estavam dando os primeiros passos dele, na frente deles, pegando nas duas mãozinhas gordinhas deles, dizendo: vem, 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 olha para mim, olha para o papai, olha para mim. Jesus pega a minha mão e a tua mão enfraquecida, o teu pé trôpego, você querendo desistir, Ele pega nas nossas mãos e diz: olha para mim, presta atenção em mim, continua, dá o próximo passo, vai, dá o próximo passo, vai, e você vai dando passos e passos e passos e passos, olhando para Jesus. E aí, neste processo de mudança, você vai vendo as vitórias chegando na sua vida. O café da manhã já não é mais o mesmo. Agora você já começa a ver que há paz no teu lar. Aquele espírito de contenda, aquela antessala do inferno que era o teu quarto, já não é mais o mesmo. Há uma doce brisa de paz. Você deita ao lado do teu cônjuge e não tem mais brigas, não tem mais contendas. Uma noite agradável chegou finalmente. O almoço já não é mais o mesmo. Aquela das panelas jogadas na parede porque alguém reclamou do teu feijão salgado ou do arroz, unidos venceremos. Aquele prato que você jogou na direção dele quando descobriu que ele tinha uma amante. Aquela faca que você saiu correndo atrás dele e que, se ele não pula a janela, você acertava ele.
Agora vocês dois estão sentados lado a lado. O frango assado é colocado no meio da mesa. E vocês agradecem a Deus o alimento recebido. Aqueles espíritos malignos que viviam na tua casa e faziam com que os teus filhos batessem a porta todas as vezes que você chamava a atenção deles, agora teu filho está vindo para conversar com você, sentado na cama. Quando isto acontecer, lembre-se, há outras pessoas que precisam saber que este milagre aconteceu na tua casa. Por isso João Batista, ele pregava com muitas outras palavras. Versículo 18. De outras maneiras diferentes. Ele não ficou só em um lugar, ele saiu anunciando em todas as regiões do Jordão, dizendo: ei, este Jesus que operou lá para aquele povo perto de Jerusalém, ele também é o mesmo para operar no norte de Israel. Depois ele já estava no lado leste da Galileia, pregando para aquele povo: ei, galileus, ei, de Tiro e Sidom, este evangelho também é para vocês. Depois ele já estava lá no sul do Rio Jordão, pregando para outras pessoas, Idumeia, Judeia, gente de todas as regiões passaram agora a se ver contemplado, assistido pela pregação de João Batista. Seja você um anunciador de boas novas. Não precisa falar de tanta coisa bonita, não. Fale só o que Jesus fez na sua vida. Fale deste amor que inundou o teu coração. Fale dos milagres que Ele já realizou na tua casa. Fale das arrumações que Ele fez. Quando você disse: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Sobre este tema, querida igreja, Jesus nos ensinou. Um dia um certo homem desesperado com o seu filho enfermo chegou perto de Jesus e disse: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, cura o meu filho. Jesus disse: se eu posso, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Pedro, vendo que no dia anterior, em uma outra situação, a ordem de Jesus para amaldiçoando uma figueira havia se cumprido, e agora a figueira no dia seguinte estava seca, totalmente seca. E ele foi extasiado contar para Jesus, e Jesus disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um de vocês, qualquer um, letrado, iletrado, instruído, não instruído, com segundo grau incompleto ou completo, sabendo falar em público ou tendo vergonha, qualquer um de vocês, qualquer um, que disser: ergue-te, monte, e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Você muitas vezes já pediu para Deus: Deus, se tu podes fazer alguma coisa, faz hoje. E Deus
responde agora para você se eu posso. A pergunta é: você pode crer que eu vou fazer? E não duvidar? Você pode entregar a tua fé a mim e confiar que eu vou fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer? E não ter outra ideia na tua cabeça, não dar lugar a outra ameaça, a uma outra solução? Você pode crer, porque tudo é possível ao que crê. Eu quero dizer algumas frases aqui, declarando que é possível. E só aqueles que creem que isso é possível, digam para você mesmo: se eu crer que é possível. Eu quero só que vocês repitam isso: se eu crer que é possível. Vamos treinar? Porque nós já aprendemos aqui, o limiar da mudança é se você decidir crer. Nem tudo você precisa crer. Quem crê em OVNI aqui? O que é OVNI? Pastor Gedielson: objeto voador não identificado. Um nome bonito, técnico, para dizer o quê? Quem acredita que aqueles seres de outros planetas, de cabeça grande, um olho enorme, todo deformado, eles existem. De vez em quando vem um dizendo que eles existem, mas nem todo mundo crê. Você não é obrigado a crer. Existem alguns cristãos que não creem no batismo com o Espírito Santo. Não crê. Sim ou não? Tem ou não tem? Tem gente que não acredita que é possível a gente impor as mãos sobre uma pessoa enferma com câncer e ele ficar curado na mesma hora. Você não é obrigado a crer. Você é livre para não crer. Vocês estão entendendo? Mas aquilo que você crer, isso acontece na sua vida. Por cerca de 22 anos, eu busquei o batismo com o Espírito Santo, e eu não era batizado com o Espírito Santo. Me enfezei com o Espírito Santo várias vezes. Fiz orações com ele, acusando ele de não querer me batizar, acusando ele de batizar outros crentes piores do que eu, preconceituoso, só porque eu era filho de crente e nunca tinha feito as aberrações que outros fazem lá no mundo. Ele achava que eu não precisava do batismo com o Espírito Santo. Briguei com o Espírito Santo várias vezes, me enfezei com ele, dizendo: eu choro, eu me humilho, eu jejuo, e você não me batiza com o Espírito Santo. Qual é o problema que tu tens comigo? E eu confesso a vocês, nenhuma dessas orações ele respondeu. Graças a Deus. Ele poderia ter desligado o botão e dito: vai-te embora, pó e cinza, reclamão. Mas ele me deixou vivo para eu experimentar que não é no meu tempo. Mas só aconteceu porque ele manteve a fé viva no meu coração. No dia certo, lá estava eu, sendo cheio do Espírito Santo e falando uma língua que eu não conhecia, inundado de uma graça, de uma alegria que eu não sei explicar para vocês. E até hoje é maravilhoso estar na presença de Deus e sentir-se como se estiver nadando em águas tão maravilhosas. Como eu creio que aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo receberão
ainda até o dia 31 de dezembro. Basta você crer. Mas se você crer nas coisas que eu vou dizer agora, para encerrar esta mensagem, você vai se colocando de pé e vai dizendo: se eu crer que é possível. Rapaz, vocês estão cheios de fé, né? Vocês já estão até se colocando de pé, né? Vamos lá? Vocês já decoraram? Qual é a frase? Qual é a frase? Se eu crer que é possível. Tá bom? Vamos lá. Toda mudança de vida é possível. Alterar a condição de coisas é possível. Se eu creio, é possível. Superar quaisquer obstáculos é possível. Se eu creio, é possível. Transitar em meio às crises sem parar nem desistir é possível. Se eu creio, é possível. Abandonar velhos vícios adotando autocontrole é possível. Alcançar o inalcançável é possível. Fazer o impossível tornar-se possível. Se eu creio, é possível. Viver o incrível é possível. Se eu creio, é possível. Realizar o extraordinário é possível. Se eu creio, é possível. Tudo é possível se você pode crer. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Eu sei que a tua fé vai ser provada, como o Milad cantou. Mas você precisa manter esta fé viva. Eu criei e eu vou focar nisto. Isto vai acontecer. E dentre os atos de fé que você pode dar nesta noite, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, você pode até ser crente, já ter vindo aqui no culto várias vezes, mas você nunca fez um compromisso com Jesus, dizendo: Senhor, eu tenho vivido um pé cá e um pé lá. Eu gosto de vir ao culto. Eu gosto dos crentes. Eu gosto dos louvores que eles cantam. Mas eu nunca fiz uma aliança contigo, Jesus. Eu gosto de fazer as orações. Eu até venho com a minha esposa, com o meu esposo. Mas eu nunca fiz uma aliança contigo, Jesus. Esse chamado é para você, porque a verdadeira mudança na sua vida ainda não aconteceu, porque você ainda não fez uma aliança com Jesus. E se esta palavra tocou no teu coração, se você percebe o Espírito Santo te chamando, saia do seu lugar, venha aqui ao altar, porque nós queremos orar por você. Já temos aqui um primeiro irmão, mas eu creio que há mais pessoas a quem o Espírito Santo está chamando para fazer uma aliança com Jesus, para experimentar a mais profunda e transformadora mudança da sua vida, tornar-se um filho de Deus, deixar as trevas e vir para a maravilhosa luz, deixar o mundo e fazer parte do rebanho de Deus. Você precisa experimentar isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Você pode até ser uma pessoa educada, alguém cordial, amigo de evangélicos. Você pode até ser uma pessoa que gosta dos louvores. Você acessa o YouTube e coloca lá aqueles louvores e aquelas mensagens
porque você se sente bem. Mas quando o vídeo termina, quando a música acaba, volta a mesma tristeza, volta o mesmo vazio, volta o mesmo abandono. Você não se sente filho de Deus. Você nunca tem segurança de que realmente faz parte do reino de Deus e o Espírito Santo habita em você. Este chamado é para você que está aí atrás, escondido, envergonhado. Você quer uma vida diferente, você quer algo diferente para você e para sua família, mas você não se sente contemplado na graça de Deus. Mas hoje o Espírito Santo está te encorajando. Saia do seu lugar, porque o dia da sua mudança é hoje. Hoje é o dia que vai ficar marcado na tua agenda, no teu calendário, como o dia em que o teu nome foi escrito no livro da vida. O dia em que o Espírito Santo te fez filho de Deus, filha de Deus. Já temos aqui várias pessoas aqui na frente, mas ainda tem o teu lugar. E se você crê, esta mudança, este milagre começa a acontecer agora. Louvado seja Deus pelas pessoas que estão aqui. Louvado seja Deus por todos aqueles que estão selando uma aliança com Cristo. E eu sei que esta dor, este vazio, esta tristeza hoje tem fim. Estas lágrimas estão sendo enxugadas. Este choro vai cessar. A alegria do Espírito Santo vem sobre ti. O gozo de se sentir filho de Deus, filha de Deus, vem sobre ti. Recebe a adoção de filho. Recebe o perdão dos teus pecados. Recebe a cura da tua alma. Recebe o consolo do Espírito Santo. Recebe a graça de Deus na tua vida. Recebe o poder de Deus para transformar você de um homem execrável, abandonado pela família, para tornar-se um filho de Deus, resgatado, restaurado, transformado, uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Brilha, meus dons e talentos são pra te servir. Meus bens precisos